Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, Deus soberano, Deus que continua reinando, conduzindo, apesar de todas as lutas que possamos ter. Nessa devocional dessa manhã, nós gostaríamos de chamar a atenção para o Salmo de número 90, e o primeiro versículo vai dizer: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Esse salmo é o único salmo atribuído a Moisés. Então, para você compreender a totalidade desse salmo, 17 versículos dele, é preciso também estudar o contexto histórico, a vida de Moisés, aquilo que ele passou enquanto líder da nação de Israel, saindo da escravidão do Egito. Todas as lutas, todas as dificuldades, principalmente com a liderança de um povo rebelde, um povo que, mesmo vendo a manifestação do cuidado soberano de Deus, murmurava e reclamava. E você vai compreender o restante desse salmo. Esse salmo coloca um contraste entre a grandiosidade de Deus, a eternidade do Senhor, a soberania do Senhor, a santidade de Deus e a nossa fragilidade, nossa fraqueza, nosso pecado, nossos medos, nossos receios. É interessante quando ele vai dizer aqui no versículo 4, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. O versículo 5 vai dizer: tu os arrastas na torrente, são como um sono e como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Ou seja, um Deus que é de eternidade a eternidade, mas também um homem que é fraco, que é frágil, que floresce, mas seca como uma planta. E Moisés vai colocar diante de Deus essa necessidade da presença do Senhor para que a alegria dele seja renovada. Eu acho muito interessante quando ele vai falar no versículo 13: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos seus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Olha que coisa interessante. Mesmo diante dessa realidade da grandiosidade e eternidade de Deus e da fragilidade nossa, Moisés diz que apenas na presença de Deus, e ele clama por isso, por essa presença do Senhor, é que durante todos esses dias, por mais difíceis que sejam, nós teremos a alegria que vem do Senhor, a alegria verdadeira. Ele vai dizer no versículo 15: alegra-nos por tantos os dias quanto nos temos afligidos. Irmãos,
E esse texto e essa devocional, que claro merece a sua leitura mais completa, o seu estudo mais completo, no entanto, o tempo nosso não permite isso. Essa leitura e esse texto, mesmo assim, enche o nosso coração com essa certeza. Deus continua sendo o Deus soberano. Ele é o nosso refúgio de geração em geração, onde podemos nos abrigar, apesar das lutas que temos vivenciado nesse momento da história do homem, apesar da certeza que temos da nossa fraqueza, fragilidade. Isso está patente nesses dias de pandemia. Confiemos nesse Deus que continua cuidando de nós. E apenas e tão somente na presença desse Deus é que podemos ter dias ainda felizes, dias que não vamos nos subjugar pelo desespero, pela tristeza, pela falta de esperança, mas confiar que nessa presença divina, na presença de Deus, ainda sentiremos a alegria que vem dele mesmo. O versículo 17 encerra esse salmo com uma oração, com um pedido de Moisés: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Em dias tão difíceis como temos vivido, em que a realidade do salmo é tão clara para nós, somos fracos, frágeis, sofremos as dores, as angústias, os medos, que essa palavra caia no nosso coração como um bálsamo, como um alívio, que traga esta certeza: Deus é aquele que continua soberano. Deus é aquele que cuida de geração em geração, e apenas na presença dele teremos dias de alegria. Coloque-se na presença do Senhor. Reconheça a sua própria fragilidade. Reconheça que Deus é um Deus santo e nós somos pecadores que carecemos da graça, do perdão, da misericórdia do nosso Deus. E dessa forma e dessa maneira, confiemos nessa graça que seja derramada sobre a nossa vida. Volta-te, Senhor. Até quando? Nós precisamos da presença de Deus para que esses dias que muitas vezes são dias de amargura, de medo, de preocupação, sejam substituídos por dias de satisfação e de alegria na presença de Deus. Confie nisso, que Deus te abençoe. Deus continua o Deus soberano. Tu estás assentado no trono e Ele continua reinando sobre as nossas vidas. Que Deus cuide de você, cuide da sua família, cuide do seu trabalho, cuide da sua igreja. Deus cuide de nós, em nome de Jesus. Um grande abraço. Se você quiser colocar seus pedidos de oração, coloque seus agradecimentos, suas dúvidas também, mande suas mensagens, que nós estaremos aqui na presença do Senhor para conversar, para orientar, para orar pela sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.